Olá, alunos! Essa é a aula de produção textual. Eu sou a professora Gorete e vou falar para vocês o resumozinho do que nós trabalhamos no sábado do dia 7. Ok? Só recapitulando o que eu falei em sala de aula no sábado para vocês, a parte da produção textual, que nós falamos fundamentos da comunicação, lembram? E funções da linguagem. Lembrando que nas funções da linguagem que eu falei para vocês, que eu trabalhei até uma tirinha, que é do H e da de E, que nós vimos. Fazendo a revisãozinha, ficou assim. O emissor, lembra que eu falei? O locutor, quem fala ou transmite a mensagem a alguém. Receptor, ou interlocutor, que recebe a mensagem comunicativa pelo emissor. Mensagem, informação ou texto transmitido pelo emissor. O código, que eu disse que tem vários tipos de código. O sistema de sinais que permite a compreensão da mensagem. Canal, o meio empregado para o envio da mensagem. E o referente, o texto ou assunto da mensagem. Aí existem as funções emotiva, referencial, apelativa, fática, metalinguística e poética. A emotiva trabalha com sentimentos, como eu disse, emoção. Referencial é um texto que faz a referência nos textos jornalísticos, como eu falei, mostrei para vocês. Apelativa, os anúncios publicitários, né? O falatório de uma pessoa com outra, tentando persuadir a outra pessoa. A fática é aquela linguagem rápida do dia a dia, de telefone, celular, que a gente faz. Metalinguística é um código dentro do outro código, como eu falei, até do dicionário, dando explicação do conceito dentro de um dicionário, que eu procurando um conceito dentro do dicionário, então foi um código dentro do outro código. Um código que é o dicionário, o outro é o conceito. E a função poética também trabalha a subjetividade, tem nos textos mais subjetivo, como eu mostrei para vocês. Então, tá aí as funções referencial. Eu fiz todo o comentário, vai estar na plataforma para vocês, tá bem? Aí, o resumo geral que eu falei, a mensagem, função que é função poética, que vai do emissor para o receptor. Quando a mensagem do emissor para o receptor, tem a mensagem, que é a função poética, tem um canal, que é a função fática, que é rápida, tem um referencial, função referencial, e o código, que é a função metalinguística. Aí eu pedi para vocês fazer a produção textual, falando um pouquinho dessa gravura, que eu vou falar agora para vocês, a gravura daí, de Picasso, e o texto As Meninas, de Rubem Braga. Para fazer vários tipos de texto. Existe o texto visual, esse aqui, o texto visual, e existe o texto verbal, que é a narrativa, que eu fiz a leitura em sala de aula. Eu quero que vocês façam um breve parágrafo falando dos dois textos, o que os dois textos têm a ver, ok? Então, existem vários tipos de textos. E dentre os textos, existe esse que eu mostrei para vocês aqui, trabalhando com a gravura. Só a gravura já traz uma mensagem e tem o texto que eu fiz em sala de aula, que eu fiz a leitura das Meninas, de Rubem Braga. E agora vem variações linguísticas. As variações linguísticas, existe o padrão formal, como eu disse, na sala de aula, o nível informal, o formal e o informal. O formal é mais direcionado à conversa com pessoas que vocês não conhecem. Está conversando com outra pessoa. Quando você vai fazer um pronunciamento, tem que usar a linguagem formal, porque às vezes você não tem muito contato com as pessoas. E o informal é no dia a dia, com pessoas íntimas suas.
Então, vocês não precisam usar uma linguagem totalmente bem feita, bem estruturada, gramaticalmente, né, na redação. Vocês podem utilizar a linguagem informal, com amigos, com parentes, familiares, a linguagem informal, tá? As variações linguísticas, falar um pouquinho para vocês. Variações linguísticas que tem muita mudança de uma região para outra região, de um estado para outro estado. Dentro do mesmo estado pode haver mudanças. E a variação linguística mostra essa forma de cada pessoa tem de se comunicar. Como eu disse, não é errado falar de uma maneira que o pessoal do sul fala de uma maneira, o nordestino fala de outra. Vamos dizer que os dois estão falando errado? Não, não estão falando errado. Eles estão falando da maneira dele, usando o dialeto dele. Né? Então, a gente não pode dizer que uma língua esteja errada. A errada é se você não utilizar a norma gramatical, a norma culta, como diz, tá? Mas não está errado, ok? Aí tem as variações regionais que eu falei, as regionais trabalham o dialeto. Ó, aqui no Nordeste nós chamamos macaxeira. No Sul, no lugar de macaxeira, eles conhecem como aipim. Tá? A gente fala bolo de macaxeira. Eles não conhecem bolo de macaxeira, não. Se falar bolo de macaxeira, eles não vão saber o que é, não, tá bem? Então, existem várias maneiras de falar de uma região com outra. A mexerica também, lá eles chamam mexerica, aqui a gente chama de tangerina, tanja, né? Nordeste é tanja. Do lado do sul, sudeste, centro-oeste, eles chamam de mexerica. É um exemplo aí para vocês. A gíria pertence a um vocábulo específico de certos grupos, como os surfistas, cantores de rap, tatuadores, entre outros. A gíria, ela sempre sofre variações. Ela nunca permanece a mesma. Dependendo do tempo, do ano, ela vai mudando. Ela sofre mutação sempre, tá bem? Então, a gente termina essa aula. Aí eu vou passar a falar da outra para vocês. Agora é a segunda aula de produção textual. Vamos conhecer outras técnicas para vocês, tá bem? Vou mostrar. Depois, qualquer dúvida, vocês tiram comigo lá na plataforma. Então, tá aí. Unidade 2 agora, gêneros textuais. Existem vários gêneros textuais, gente. A gente vai ver alguns aqui, tá? Eu esbocei só os principais para vocês. Então, tá aí. O gênero textual cumpre uma importante função social, com o assunto é comunicação. Então, embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-lo. Eu vou tentar identificar alguns para vocês. Vocês já se deu conta da infinidade de situações comunicacionais às quais somos expostos ao longo de nossa vida? Nem precisa tanto, pois durante um único dia podemos estar envolvidos em diferentes contextos e ambientes que exigem de nós um comportamento linguístico específico. A linguagem é um dos mais eficientes meios de comunicação, pois ela nos permite interagir com pessoas, assim como alterar nossos discursos de acordo com as necessidades do momento. Dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgem os gêneros textuais. O gênero textual não podem ser numerados, porque existem muitos gêneros. A gente vai tentar ver só alguns exemplos, visto que variam muito e adaptam-se às necessidades dos falantes. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem particularidade, que nos permite identificá-los e conhecê-los, entre tantos outros gêneros. Entre as características dos gêneros textuais está a apresentação dos tipos estáveis de enunciados, além de
estruturas e conteúdos temáticos que facilitam a sua definição. Existe, olha aí, eu coloquei alguns exemplos de gêneros textuais. O artigo, jornal, às vezes a gente pega um jornal, tem um artigo lá no jornal, é um gênero textual. A crônica, resumo, um pequeno resumo que você faz de uma obra é um gênero textual. A resenha, a biografia, o diário, a fábula, ofício, você vai mandar ofício para alguma firma, alguma empresa, também é um tipo de gênero. O poema, a piada, tem o conto, tem a reportagem, tem a notícia. O e-mail, que muitas pessoas deixou de escrever cartas para escrever e-mails. Agora a gente se comunica através dos e-mails. Hoje em dia já está mais além. Nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, tudo é meio de comunicação, meio que a gente utiliza para se comunicar uns com os outros, que está aí na parte tecnológica. Tem a carta, tem um relatório, a receita de bolo é um tipo de gênero textual, tá bom? A tipologia de textos que tem a narrativa, tem a descrição, tem a dissertação, tudo é um tipo de gênero textual. Bem, falando da tipologia textual, que eu vou falar para vocês fazerem bem a diferença, que eu vou até colocar umas questões sobre isso, é o texto narrativo, descritivo e dissertativo. Vou falar um pouquinho do que é a narração, dar exemplo da narração, falar o que é a descrição, dar um exemplo para vocês verem o tipo. Às vezes cai em concurso, eles não colocam para você fazer, mas pode cair dentro de um concurso, as características, aí só faz perguntar que tipo de texto é aquele que está lá. Então tá lá. Tá aí, ó. Deixa eu falar para vocês, a narração. Narração é a modalidade em que um narrador, participante ou não, quer dizer, ele pode participar da história ou somente narrar a história, conta um fato real ou ficcional, fictício, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens, refere-se a objetos do mundo real. Há uma relação de anterioridade e posterioridade, quer dizer, eu começo a narrativa, eu tenho a introdução, depois eu vou dar o desenvolvimento, vai se desenvolver, vai ter o ponto mais chamado clímax. Depois do clímax tem a preparativa para o desfecho narrativo até vir a conclusão da história. O tempo verbal predominante é o passado. Estamos cercados de narradores ou narrações, desde as que nos contam histórias infantis até as piadas do cotidiano. Piada é um tipo de texto narrativo. É o tipo predominante nos gêneros. O conto, a fábula, a crônica, o romance, a novela, depoimento, a piada, o relato e etc. Existem vários tipos de texto narrativo. Eu coloquei um exemplo, um pequeno texto narrativo para vocês verem a narração. Ela não precisa ser grande, não. Ela tem que ter um início, um meio, os fatos acontecendo e o fim. Então tá aí, um exemplo. Eu coloquei um poema tirado de um jornal, ele é dado, o título é Poema tirado de uma notícia de jornal. Aconteceu assim. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou ao bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou da Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Tá vendo aí? Eu tenho o início, foi colocado aí o personagem, o João Gostoso, e passou em torno do João Gostoso. A narrativa, essa aí é em terceira pessoa. Existem dois tipos de narradores. Primeira pessoa, quando
O narrador, ele participa da história, ele faz parte da história, ele conta e participa, ele é personagem também. Existe o narrador de terceira pessoa, ele só observa os fatos e conta a história, ele não participa da história. Então, o verbo vai estar na terceira pessoa. O da primeira pessoa, a gente chama de primeira pessoa, porque o verbo vai estar na primeira pessoa, entendido? Então, nesse exemplo que foi colocado aí na narrativa, esta é a terceira pessoa. Mostra a história do João Gostoso, tem um desenrolar, tem um fato, ele foi para um bar, ele bebeu, depois, tem os acontecimentos dos fatos. Vai acontecer um, depois acontecer outra coisa, depois acontecer outro. Tem um acontecimento para depois um desfecho trágico na vida dele, né? Que ele morreu. Agora, eu vou falar da descrição. O texto descritivo, não existe texto totalmente descritivo. Eu tenho a descrição, eu faço referência a um tipo de personagem ou a um fato que aconteceu na história. Eu faço uma descrição disso. Mas a descrição ela vem muito com a narração. Vem um pouquinho da narração, depois eu tenho o texto descritivo. Então tá aí, descrição. É um texto em que faz um retrato por escrito de um lugar, de uma pessoa, de um animal ou de um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo. O texto descritivo, ele usa muito adjetivo, tá? Referindo-se ao substantivo. No caso, a um personagem ou a algum lugar, tem? Pela sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. Não há relação de anterioridade e posterioridade, como a narrativa que eu disse para vocês, né? Significa criar com palavras a imagem do objeto descrito. É fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se pega. É um tipo de texto que se agrega facilmente aos outros tipos, em diversos gêneros textuais. Tem predominância em gêneros como o cardápio, tem a descrição do prato. Eu vou no restaurante, eu vejo lá o cardápio, eu vou ver o que é que eu quero, né, o prato que eu vou escolher, e lá no cardápio tem toda uma referência do que é. Tá? Uma descrição do que vem no prato principal do que você vai pedir. Então tá aí. O folheto turístico é bem descritivo, o anúncio classificatório também. É tipo de descrição, de texto descritivo. Aí eu coloquei um exemplo de texto descritivo, chamado Cidadezinha Qualquer, de Carlos Drummond de Andrade. E aí, gente? Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Então, eu mostrei para vocês um tipo de descrição. Eu coloquei casa entre bananeiras. Eu estou fazendo descrição onde fica a casa, né? Eu coloquei mulher entre laranjeiras. Estou fazendo a descrição de onde ela está. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Está falando as características aí. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Quer dizer, o modo que eles estão, né? Estou caracterizando cada um deles. E ele termina colocando devagar, as janelas olham. Ok? É um tipo de texto descritivo. E agora, um tipo de texto que cai nos concursos de vestibular, cai nos concursos que vocês vão fazer aí futuramente, chamado de dissertação, texto dissertativo. E o que é a dissertação? Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto. Eu vou expor, eu vou tentar explicar, falar sobre este assunto
Eu vou argumentar sobre este assunto, eu vou colocar um ponto de vista sobre o assunto. Nunca utilizando a primeira pessoa. Já digo para vocês, um texto dissertativo, um bom texto dissertativo, ele não está na primeira pessoa. A gente utiliza a terceira pessoa, tá bem? Sempre na terceira pessoa, ou então na primeira pessoa do plural. É aceitável, tá? Nós, no caso nós. Ou então, colocando um verbo na terceira pessoa, ok? Então, dependendo do objetivo do autor, pode ter caráter expositivo ou argumentativo. Muita gente, quando vai fazer a dissertação, faz mais dessa característica da exposição. Ele expõe um fato para depois falar sobre ele. No Enem aparece demais esse tipo de texto, tipo de dissertação, tá? Então, dissertação expositiva apresenta um saber já construído e legitimado ou um saber teórico. Apresenta informações sobre assunto, expõe, reflete, explica e avalia ideias de modo objetivo. O texto expositivo apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. Você não pode nunca colocar o seu ponto de vista, o que você acha daquilo. Não, eu não posso opinar em nada. Um texto dissertativo, a gente só coloca o assunto, só expõe, sem interferência pessoal, tá bom? A intenção é informar, é esclarecer. Exemplo, aula, o resumo, texto científico, enciclopédia, textos expositivos, de revistas e jornais. É um tipo de dissertação, é uma dissertação expositiva, tá? A próxima dissertação é a dissertação argumentativa. Um tipo de dissertativo, argumentativo, faz a defesa de ideias ou um ponto de vista do autor. O texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, objetivando convencê-lo de algo. Você vai expor conteúdo, você vai colocar seu ponto de vista sobre um determinado assunto, vai tentar convencer a pessoa, né, a pessoa sobre o seu texto, vai tentar convencê-la que você está certo, mas nunca colocando a primeira pessoa e nunca sendo dono de tudo, não. A gente tem que ser humilde. Tá aí. Geralmente, utilizo a linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? É a linguagem real. Eu não vou criar nada. Quando eu tenho a linguagem denotativa, é a linguagem conotativa. A conotação é a linguagem criada, inventada. Vai estar nos textos literários, tá nas narrativas que eu posso criar. Mas no texto dissertativo eu tenho a linguagem denotativa. É tipo predominante em sermão, ensaio, monografia, a dissertação em concursos, tese, ensaio, manifesto, crítica, editorial de jornais e revistas. É utilizado os textos dissertativo, argumentativo, tá bom? Espero que vocês tenham tirado a dúvida de vocês, que possa responder às atividades que eu colocar na plataforma para vocês, ok?